Aleluia. Cumprimentos, irmãos, Novamente com a paz do Senhor. Privilégio, mais uma vez, estar aqui, podendo ministrar a palavra do Senhor para vocês, O que o Senhor tem ministrado ao meu coração nesses últimos dias. E há muito tempo eu fiz um compromisso com o Senhor, que tudo que eu aprenderia, que eu aprendesse em algum livro, eu iria passar. E eu tenho aprendido muito sobre oração nesses últimos dias, que era algo que eu queria melhorar na minha vida. E a gente então decidiu fazer uma série de mensagens, Ensina-nos a orar. Essa, se eu não estiver enganado, é a nossa 5ª mensagem, A nossa irmã Michele aqui fez um excelente trabalho, ela já colocou todas as outras mensagens lá no nosso canal no YouTube, Onde está fazendo essa transmissão online. E os irmãos podem acessar as outras mensagens lá, se tiver interesse. E hoje nós vamos finalizar falando as recompensas de se ter uma vida de oração. A nossa primeira mensagem falava sobre uma promessa, por intermédio de uma identidade, que nós éramos uma casa de oração e que nós teríamos alegria no lugar de oração, que era uma profecia de Isaías e que é uma promessa para nós. Nós encontraríamos alegria no lugar de oração. Nossa segunda mensagem falou sobre quem encontramos no lugar de oração. E nós aprendemos que nós encontramos Jesus por intermédio do que... Nós encontramos o Pai por intermédio do que Jesus fez e com a intercessão e o auxílio do Espírito Santo. Nossa terceira mensagem falou sobre a linguagem da oração, Nós aprendemos que nós oramos a palavra, porque se a gente não orar, a gente aprende o diálogo do nosso Pai, as falas do nosso Pai, ouvindo o que o nosso Pai diz. E então a gente aprendeu que nós oramos a palavra, porque se a gente não orar a palavra, a gente corre o risco de estar orando as nossas emoções e para um Deus que foi feito a imagem da nossa cabeça, que não existe, não é o Deus bíblico, o Deus que nos foi revelado nas Escrituras Sagradas. Na quarta mensagem, nós aprendemos a oração num contexto de intercessão e batalha espiritual. Como nós fazemos intercessão e batalha espiritual do ponto de vista bíblico. E hoje, a nossa última mensagem vai falar sobre as recompensas de se ter uma vida de oração. Eu poderia elencar aqui com vocês uma série de recompensas que nós temos ao ter uma vida de oração. Mas eu quero destacar com vocês nessa noite 3 recompensas. E eu quero ler com vocês, os irmãos que estão aqui conosco não precisam se colocar de pé. Eu quero ler com vocês 2 passagens bíblicas e elas falam da mesma coisa, só que com detalhes diferentes. Eu quero ler as 2 com vocês. A primeira que nós vamos ler é Lucas capítulo 9, os versículos 28 ao 36. E a segunda é Mateus 17, dos versículos 1 ao 9. É a mesma mensagem, é o mesmo episódio, mas com detalhes diferentes que eu gostaria de ressaltar com vocês aqui nessa noite. Aleluia. Então, Lucas capítulo 9, versículos 28 ao 36, e Mateus 17, dos versículos 1 ao 9. A palavra do Senhor vai nos dizer assim, Lucas capítulo 9, versículos 28 em diante. É o episódio da transfiguração de Jesus. Aproximando-se 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. E eles apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam dominados pelo sono.
acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes iam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu, e eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido, ouçam-no. Tendo-se ouvido a voz, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram isto somente para si, e naqueles dias não contaram a ninguém o que tinham visto. Mateus capítulo 17, mesmo episódio. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou, em particular, a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. A sua face brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. E enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, de quem me agrado, ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se, não tenham medo. E erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. O mesmo episódio, diferentes descrições de um mesmo episódio. E o que esse episódio narra? Jesus então toma os 3 discípulos que faziam parte do seu ciclo mais próximo de amizade, que era Pedro, Tiago e João, e ele os leva para um lugar de oração. A Bíblia vai dizer que ele leva eles para o monte, que era o lugar secreto de Jesus, era onde ele gostava de conversar com o Pai. E o primeiro ponto então que eu quero destacar com vocês nessa noite é que orar significa subir um monte. E o que isso significa? É sair da nossa zona de conforto. Orar é sair da nossa zona de conforto. Porque não é fácil, nós vamos enfrentar momentos difíceis quando a gente quer orar. A maioria das vezes a gente não quer orar, a gente não sente nada quando a gente dobra o joelho e ora, ou senta, ou levanta, corre orando, sei lá. Não existe um modelo para oração. E significa então subir um monte e sair da nossa zona de conforto. E lá, às vezes, nesse monte, nesse lugar que nós estamos fora da nossa zona de conforto, a gente às vezes cai em sono profundo, como os discípulos caíram aqui no relato de Lucas, capítulo 9. Às vezes a gente vai dormir, às vezes a gente vai falhar, mas as recompensas que nós temos nesse lugar de oração superam em muito as nossas dificuldades e fazem valer a pena. Orar é sair. Jesus apontou para eles todas as passagens das Escrituras que testificavam sobre ele. E aí os discípulos diziam que o coração deles começou a queimar. Quando a gente entra nesse lugar de oração, nós compreendemos que as Escrituras testificam dele e o nosso coração arde de amor por ele, porque ele é a maior recompensa que nós temos nesse lugar de oração. E isso também demonstra para a gente que as Escrituras inteiras, de Gênesis a Apocalipse, elas falam constantemente de uma figura, alguém que aparecia nas Escrituras de Gênesis a Malaquias, e depois esse alguém encarnou a partir de Mateus. E ao longo das Escrituras nós vemos que essa figura, ela é chamada de anjo do Senhor às vezes, ela é chamada de homem, ela é chamada de Deus, e às vezes ela é chamada de o anjo do Senhor, o anjo Jeová. E essa figura, como eu já adiantei para vocês, num livro que eu estou lendo, que eu recomendo
fortemente para vocês, chama Quem Almoçou com Abraão. E ele desenvolve o raciocínio de que essa figura, esse Deus em forma humana que aparecia nas escrituras sagradas de Gênesis a Malaquias, o mesmo Deus que almoçou com Abraão, o mesmo Deus que chutou a coxa de Jacó, o mesmo Deus que apareceu a Josué como comandante dos exércitos celestiais, o mesmo Deus que apareceu para Daniel, para Ezequiel, para Isaías, e eles contemplaram a face glorificada dele, é o mesmo Deus que nós temos a revelação dele no Novo Testamento. É Jesus, as aparições de Jesus no Antigo Testamento. As escrituras inteiras testificam desse anjo Jeová, deste anjo do Senhor. Às vezes ele é chamado de palavra do Senhor, às vezes ele é chamado de anjo do Senhor, às vezes ele é chamado do próprio Deus. Nós vemos isso ao longo de Gênesis, Êxodo, os profetas e etc. E esse Deus, ele veio primeiro a Abraão sem estar numa forma glorificada. Lá no capítulo 18 de Gênesis, se eu não estiver enganado, não sei se é o capítulo 18 ou o capítulo 15, esse Deus veio a Abraão acompanhado de 2 anjos. E a Bíblia nos diz que ele almoçou com Abraão. Ele comeu com Abraão e conversou com Abraão. Abraão viu ele. E Abraão sentou com ele na mesa e comeu com ele. E a Bíblia nos diz que não era um anjo, ele era o próprio Deus. Abraão comeu com o próprio Deus. E esse mesmo Deus apareceu para Moisés, agora numa forma glorificada. Ele desceu sobre o Monte Sinai, e o Monte Sinai pegou fogo, e vinha fumaça, e fogo, e nuvem, e ele entregou os 10 mandamentos para Moisés. E no capítulo 19 de Êxodo, vai nos dizer que a glória dele, quando descia no Monte Sinai, afastava o povo, porque se eles se aproximassem dele, eles morreriam. Esse mesmo Deus que almoçou com Abraão e que apareceu para Moisés, esse mesmo Jesus que apareceu para Moisés de uma forma glorificada, que Moisés não pôde ver a face dele. Êxodo capítulo 24 nos diz que 70 autoridades de Israel viram as pernas dele. As escrituras vão nos dizer que eles viram os pés de Jesus, os pés de Deus, como que se ele estivesse pisando num pavimento de safira. E a palavra hebraica para pés é a mesma palavra para pernas. Então eles viram um Deus em formato humano, eles viram as pernas de Deus, eles viram os pés de Deus, e ele estava em cima de uma pavimentação de safira. E as escrituras em Êxodo 24 nos dizem que essas autoridades, diante da presença de Deus, comeram e beberam. Jesus então pediu para que eles comessem e bebessem na presença dele, para que eles soubessem que aquilo não era uma ilusão. Eles viram o rei e eles não morreram. Por quê? E por que Jesus pediu para que eles comessem na presença dele? Porque a comida na presença de alguém naquela época simbolizava comunhão, amizade, intimidade. Comer com alguém naquela época, como é na nossa também, quando a gente quer se aproximar mais de alguém, a gente chama ele para comer na nossa casa. E comer na presença de alguém, então, era um símbolo de que nós queríamos ter mais comunhão e intimidade com aquele alguém. Então Jesus, tanto em sua forma humana quanto em sua forma glorificada, ele comeu na presença de pessoas. E isso significa que ele sempre desejou ter comunhão e intimidade conosco, queridos. Ele sempre quis que nós nos relacionássemos com ele. Então, na oração por intermédio da leitura da palavra, orando as escrituras, como a gente já aprendeu na nossa terceira mensagem dessa série, nós podemos nos encontrar com Jesus e nos alimentar do banquete da sua palavra. No lugar de oração, nós encontramos Jesus e alimentamos do banquete da palavra dele. E isso nos dá mais compreensão sobre quem ele é, e a gente se sente mais alimentado, e isso vira um ciclo vicioso, porque a gente não quer sair desse lugar. Era isso que Davi quis dizer no Salmo 27, se eu não estiver enganado, que uma coisa ele pedia ao Senhor,
E é o que ele buscava, que ele pudesse ficar todos os dias da vida dele contemplando a beleza do Senhor. Essa é a maior recompensa que nós temos no lugar de oração. Isso também significa que no lugar de oração, se a gente tem uma compreensão maior das Escrituras no lugar de oração, nós temos uma compreensão maior do plano de Deus. A lei e os profetas e toda a Escritura Sagrada nos aponta o plano de Deus, o coração de Deus, o porquê que Ele criou a humanidade. Nós temos isso na palavra de Deus. E isso é importante, como a gente viu na nossa quarta mensagem dessa série, que conhecer o plano de Deus é importante para um contexto de intercessão. Quando a gente conhece o coração de Deus, conhece o plano de Deus, nós sabemos por quê, para que interceder. Quando a gente conhece o plano de Deus, nós sabemos que aquilo que Ele revela na sua palavra, Ele vai cumprir. E nós pedimos isso em oração para Ele, e Ele nos responde e nos deixa participar do plano dEle por intermédio da intercessão. Intercessão é isso, é a gente dizer para Deus o que Ele já disse que fará na palavra dEle, e aí Ele faz, deixando que a gente participe dos planos dEle. Eu estava lendo o livro do Mike Bickle, um trecho, né, que eu ainda não peguei ele de capa a capa para ler, estou com muita vontade de fazer isso nesse ano, e ele conta uma ilustração sobre isso lá no livro dele, Crescendo em Oração. Ele diz que o filho dele um dia chegou todo alegre para ele acabou de chegar em casa, e o filho dele chegou correndo para ele e falou assim: papai, hoje eu lavei as louças. E aí ele perguntou: ué, você lavou as louças? E ele: lavei, todo feliz, né? Aí ele falou assim: então essa é a sua versão, né? Perguntou para a mãe dele. Aí falou assim: o que aconteceu? Aí ela falou assim: ele quebrou o prato, sujou toda a pia, e estragou todas as louças lá, mas na cabeça dele, ele tinha lavado as louças, e ele estava feliz porque ele pôde participar daquilo. E aí o Mike Bickle então diz que nesse dia ele teve uma compreensão do que é a intercessão, que Deus não precisa que a gente fale para Ele para que Ele faça. Ele nos dá o privilégio de estarmos nesse lugar de oração, falar para Ele o que Ele já disse, para que a gente possa participar. E como uma criança, né, que tem a alegria de ajudar o pai ou a mãe em alguma tarefa de casa, a gente tem essa alegria de dizer: nós participamos do que Deus está fazendo por intermédio da oração. Entendam, queridos, isso é um privilégio. Nós temos o privilégio de participar dos planos de Deus, de conhecer o coração de Deus nas Escrituras e conhecer quem Jesus é de fato na oração. É na oração que nós temos intimidade e comunhão com Deus. E a última recompensa que eu quero destacar para vocês, e finalizando a nossa mensagem, é a ilustração do toque de Jesus. No lugar de oração, nós recebemos o toque de Jesus. Isso significa que a partir de um lugar de intimidade, nós podemos crer que nossas orações têm poder, ainda que a gente sinta que não está acontecendo nada. No lugar de oração, nós podemos ter convicção de que as nossas orações têm poder. Elas transformam uma sociedade, ainda que a gente se sinta completamente inútil naquele dia, sinta que Deus não ouviu as nossas orações têm poder. Nós podemos esperar resultados das nossas orações à medida que nós crescemos em comunhão com Ele. Por quê? Porque a gente recebe o toque dele nesse lugar de oração e tudo muda. Como aquela mulher com fluxo de sangue, ela sabia que se ela encostasse em Jesus, tudo mudaria. No lugar de oração nós recebemos o toque de Jesus e podemos ter a convicção de que nesse lugar de oração nós temos poder, porque Ele nos toca, Ele intercede por nós, Ele intercede em nosso favor. Nós não medimos o sucesso da nossa oração pelo que a gente sente
no lugar de oração. A gente não mede o sucesso da nossa oração se a gente chorou naquele dia, se a gente teve um arrepio, se a gente falou em línguas, ou se a gente, sei lá, sentiu algo muito bom, a presença maravilhosa do Senhor. Eu aprendi há alguns anos com o Bob Sorg no Segredos do Lugar Secreto, que ainda que a gente vá para o lugar de oração e durma, ainda que a gente vá para o lugar de oração e não sinta nada, a partir do momento que a gente fecha a porta do nosso quarto, Jesus está ali nos esperando nesse lugar de oração. Ele já está ali. A gente tem que pedir que Ele nos dê consciência da presença dEle, porque Ele já está ali. Ele está ali, nós temos o nosso encontro com Ele e podemos contemplar a beleza dEle. Ainda que a gente sinta que aquele dia foi inútil, ainda que a gente sinta que não houve nada, a gente orou, até obrigado, às vezes é até obrigado, a gente pode ter convicção de que Ele está ali e que Ele nos toca nesse lugar de oração. E a gente não precisa medir o sucesso então da nossa oração pelo que a gente sente, mas sim pelo que Ele diz. E Jesus diz que Ele fará justiça àqueles que clamam a Ele dia e noite. Jesus fará justiça àqueles que oram sem cessar, aqueles que clamam por Ele dia e noite. Se você está clamando pelo seu filho, pelo seu marido, se você está clamando pela sua família, se você está clamando para que Deus faça justiça na sua cidade, se você está clamando para que Jesus venha depressa, tenha certeza de que Ele fará justiça àqueles que clamam dia e noite. É Ele que disse que Ele fará justiça àqueles que orarem sem cessar, para que Ele faça justiça. Ele também diz na palavra dele que aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, e o que bate, a porta se abre. Essas três características, pedir, buscar e bater, esses três verbos indicam constância. Ninguém pede uma coisa para o pai uma só vez. Pelo menos eu, com meu pai, eu insisti até ele me dar as coisas. Ninguém bate uma vez na porta. Quando a gente chama alguém, a gente não bate uma vez. Se essa pessoa não escutar, a gente continua a bater até que ela abra a porta. E ninguém busca uma coisa só uma vez. Se você perder o seu celular, você não vai naquele lugar só uma vez. Você vai ficar desorientado, você vai buscar até encontrar o seu celular. Esses três verbos indicam constância. E ele diz que se você tiver constância nesse lugar de oração, ainda que você sinta que as suas orações são fracas, ainda que você sinta que não tem poder, ainda que você se sinta desanimado nesse lugar de oração, Ele promete que Ele fará justiça àqueles que clamam dia e noite, e Ele promete que aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, e aquele que bate a porta se abre. Eu quero terminar essa mensagem dizendo para vocês, queridos, que Deus não se esquece de nenhuma de suas orações. Quando a gente vai lá para Atos, no episódio de Cornélio, a gente percebe que o anjo disse para Cornélio que Deus ouviu todas as orações que Cornélio fez. Cornélio era um gentil que talvez tinha ouvido falar de Jesus, talvez tinha ouvido falar do Deus de Israel, e ele acreditou naquela mensagem. E ele mesmo não conhecendo as alianças de Deus com o povo de Israel, mesmo ele não conhecendo talvez as escrituras de uma forma profunda, ele se dedicou à oração e ao cuidado dos pobres. E o anjo apareceu para ele e disse que Deus não se esqueceu de nenhuma das orações dele. Lá em Apocalipse capítulo 15, capítulo 5, versículo 8, a gente vê que os anjos do Senhor tem em sua mão harpa e taça, e essas taças estão cheias das orações dos justos. Todas as orações que nós fazemos, enchemos essa taça, enchem essa taça. Todas as orações que nós fazemos, enchem essa taça, e Deus nunca se esquece de nenhuma oração que você faz. E o convite dele é para que você continue, permaneça nesse lugar de oração, porque Ele promete que Ele faz justiça àqueles que clamam a Ele dia e noite. Que possamos então entender que as recompensas que nós temos no lugar de oração, sim, a gente obtém coisas materiais quando a gente ora, quando a gente busca de Deus,
porque Ele mesmo prometeu que todas as nossas necessidades seriam supridas quando a gente buscasse primeiro a Ele e o reino dEle. Mas o que eu quero ressaltar e que o Espírito Santo, mais do que eu, quer ressaltar no coração de vocês nessa noite, é que a maior recompensa que nós temos no lugar de oração é vê-lo como Ele é, contemplar a face dEle, ser transformado pela beleza dEle, é termos maior compreensão das Escrituras e consequentemente conhecer mais a Jesus e conhecer mais o plano de Deus, e isso reflete em mais oração, porque quando a gente conhece o plano de Deus, a gente responde esse plano em oração e nós participamos do que Ele está fazendo na humanidade. E nós, no lugar de oração, podemos ter a certeza do toque dEle, da presença dEle naquele lugar. Todas as vezes que a gente ora, Ele está ali, e nós podemos ter certeza que nenhuma das nossas orações são em vão. Ele guarda todas as nossas orações, e Ele diz que se a gente continuar nesse lugar, Ele vai fazer justiça. Se a gente continuar nesse lugar, a gente vai receber aquilo que a gente está pedindo. E eu agradeço essa oportunidade maravilhosa que o Senhor me deu de poder compartilhar a palavra dEle nesses 5 dias aí que nós tivemos na liderança desse ministério. Agradeço os irmãos que nos apoiaram, que estiveram conosco, fazendo dar certo, fazendo essas lives acontecerem, fazendo com que a gente tivesse apoio aqui para o som, para todas as coisas. Muito obrigado a todos vocês. E eu quero fazer uma oração para encerrar o nosso culto nessa noite. Aleluia. Nosso Deus é maravilhoso, nós te amamos, Jesus. Nós bendizemos o teu santo nome, porque o Senhor é digno de honra e de glória. Jesus, eu te peço nessa noite que o Senhor coloque convicção no coração da sua igreja, de que, claro, subir o monte da oração é sair da zona de conforto, que nesse lugar a gente falha, a gente dorme, a gente peca, mas que a gente possa perceber, que nós possamos perceber que as recompensas que nós temos nesse lugar de oração são muito maiores do que as nossas falhas, porque nesse lugar de oração nós encontramos o Senhor Jesus. Nós podemos contemplar a beleza da sua face sem que a gente morra. Nós podemos compreender os seus planos. Nós podemos responder a Ti em oração e saber que o Senhor guarda todas as nossas orações e que o Senhor vai nos responder. Se a gente continuar nesse lugar de intercessão dia e noite, clamando a Ti por justiça dia e noite, buscando, pedindo e batendo nessa porta até que ela se abra. Senhor, eu te peço, chame a Tua igreja com o Teu chamado eficaz para um lugar de oração. Que 2021 seja um marco no coração da Tua igreja mundial. Que o Senhor nos chame para um lugar de oração. Que o Senhor nos chame para um lugar de intimidade contigo, Jesus. Que esse ano de 2021 seja um marco na vida da Tua igreja. Nós acreditamos na Tua igreja gloriosa. Eu creio que 2021 será um marco, que o Senhor começará a fazer a promessa da igreja gloriosa. O Senhor chamará a Tua igreja para um lugar de oração, e nesse lugar nós clamaremos dia e noite e participaremos dos Teus planos, compreenderemos mais de quem o Senhor é e nos apaixonaremos e fascinaremos ainda mais pela Tua beleza. Chama, Espírito Santo, a Tua igreja para um lugar de oração incessante, Senhor. Ainda que a gente não sinta nada, ainda que a gente vá sem querer, que nós possamos morar nesse lugar de oração. Eu te agradeço e te peço que o Senhor leve cada um dos que estão aqui em segurança para suas casas. Que o Senhor dê uma semana abençoada para todos os nossos irmãos, aqueles que estão na transmissão online, os que estão aqui. Que eles possam glorificar o Teu santo nome, cultuar ao Senhor em tudo que eles fizerem, e que eles aprendam e queiram estar nesse lugar de oração. É que eu te peço no nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Peço que os irmãos estendam a mão. Eu vou ler a bênção apostólica.
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. E todos digam amém. Glória a Deus. Aleluia.